Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre o avanço ucraniano em Luhansk. Já não é mais frente de Lima, Lima já foi tomada, agora é Kremina. Vamos ver como é que está o andamento lá. E vamos falar também sobre o surpreendente avanço ucraniano em Kherson. Sim, a ofensiva de Kherson andou diversos quilômetros ali na margem direita do Dnipro. Temos muitas novidades interessantes sobre ali, né? Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 3 de outubro de 2022. Esse vídeo foi sugerido por Lula na Cadeia, Libertário.pt e várias outras pessoas. Muito obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias para a gente falar aqui. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de começar, eu quero pedir desculpas a vocês. No vídeo de ontem eu mostrei imagens de um avião se acidentando num aeroporto e disse que seria o acidente que aconteceu em Belbek, aqui na Crimeia, anteontem, né? E de fato não, aquela filmagem é antiga, é de 2019, de um outro acidente não relacionado. Eu lido com um monte de notícias aqui, eu tento verificar o máximo possível, mas eventualmente passa alguma coisa, né? No próprio vídeo, o que eu faço nesses casos? Eu geralmente boto uma errata no vídeo, no primeiro comentário fixado. Então vocês podem ver o primeiro comentário fixado, eu botei ontem explicando que aquele vídeo estava errado. Houve de fato um acidente no aeroporto de Belbek anteontem, mas aquela filmagem não é deste acidente que houve, né? Então, aliás, acho que não é nem daquele aeroporto de Belbek, é de outro aeroporto russo. Mas enfim, peço desculpas aí pelo escorregão, né? Bom, vamos dar uma olhada como está o avanço ucraniano aqui em Kherson, porque foi a grande surpresa ontem, né? Ninguém esperava. Bom, a gente sabe que as tropas russas aqui na margem direita do Dnipro estão com problemas, como definiu alguém ontem na internet, eu não peguei o nome da pessoa que comentou isso, mas, na verdade, a Rússia criou um campo de concentração de POW autogerido, né? A verdade é essa. Um monte de prisioneiro de guerra aqui que estão cuidando da própria sobrevivência aqui, porque eles não podem fazer nada, não tem munição para avançar, não tem munição para se defender, mal tem comida para se manter vivos, porque a Ucrânia não deixa nada passar aqui pelo rio Dnipro. Então esse pessoal está totalmente isolado aqui, né? E a Ucrânia tem feito ataques justamente para desgastar esse povo. Mas ontem eles fizeram um ataque um pouco diferente, um pouco fora do padrão. Eles avançaram aqui, tomaram várias cidades aqui nessa região e chegaram até aqui a Dudchany, que é essa vilazinha aqui. Os russos parece que já estão preparando a defesa atrás de Dudchany, ou seja, eles devem ter destruído essa ponte aqui e estão preparando a defesa aqui atrás nesse ponto, né? Os ucranianos já têm imagem dele em vários vilarejos aqui, ó. Esse daqui é Mykolaiv, e também estão tentando avançar por David Brod, né? Então, olha só. Aqui é Alkanevsk, é uma cidade que já está na mão dos ucranianos, mas tem muitos russos nessa região aqui. Os ucranianos ontem avançaram também aqui na região de David Brod, que é o David Bridge, que é essa região aqui, né? Então, repara, eles estão caminhando por aqui e por aqui. Muito provavelmente o interesse deles é circular essas tropas russas aqui, ou forçar elas a saírem também, é igualmente positivo, né? Então foi muito... O pessoal russo ficou apavorado com essa contraofensiva. Essa daqui é Mykolivka, vamos achar aqui, é uma cidadezinha dessas aqui, ó. Mykolivka, essa cidadezinha aqui que já está na mão dos ucranianos. Zolota Balka, a gente tinha falado ontem que eles já tinham tomado Zolota Balka e Bilaivka. Foram cidades que eles tomaram anteontem, né? Ontem a gente falou no vídeo de ontem. Aí hoje também avançaram muito mais aqui, já estão aqui brigando em Dudchany. E o mais engraçado é você ver os comentaristas militares russos, lá nos blogs russos, apavorados com isso, né? O pessoal está falando aqui que não, que tá histérico porque as batalhas já estão acontecendo em Dudchany. Ou seja, eles não esperavam isso. Olha só, tudo isso daqui foi capturado pelos ucranianos de anteontem para ontem, né? Aqui tem mais um mapa mostrando as linhas aqui em Kherson. Repara como é que foi um avanço significativo aqui. E também o avanço aqui que já tinha acontecido aqui próximo a David Brod. O David Bridge é que David Brod é a versão russa do nome. David Bridge é a versão ucraniana do nome. O correto é David Bridge. E aqui tem mais comentaristas russos apavorados, dizendo que as forças caíram para Dudchany, mas que estão fracas ali, que eles precisam começar a se preparar para a batalha nas cidades. Ontem teve russo falando
que já estava tendo batalha em Berislav. Berislav fica aqui. Eu acho pouco provável que tivesse batalha em Berislav, ainda é uma distância considerável isso tudo aqui. Mas é aquele negócio, mostra o pavor dos caras. Eles sabem que as defesas deles nessa região aqui não estão fortes. Para pensar, a Rússia reforçou esse fronte, botou um monte de soldado ali, uma região que ela não consegue abastecer esses soldados. Esses soldados estão ficando sem munição. Esse tempo todo a Ucrânia tem desgastado essas forças. Então chega uma hora realmente que muito provavelmente a coisa vai desandar totalmente, né? Aqui o Dmitry fala que, olha só, tem mais regrupamento, né? O Romanov, que é um blogger militar russo, está falando aqui, né, em tom irônico, tá? Ele está sendo irônico aqui. Região de Kherson, Federação Russa. Por que Federação Russa? Porque lembra que para os russos, né, o Putin assinou aquele documento lá dizendo que Kherson agora é russo, né? Como resultado de uma competente e com sucesso operação de reagrupamento pelo Ministério da Defesa russo, as Forças Armadas ucranianas tomaram controle de todas as cidades na região ali de Kherson, né? Shevchenkova, Lyubimivkova, são tudo cidadezinhas que tem nessa região aqui, né? As Forças Armadas russas reagruparam de Zolota-Balka até Dudchany, né? A nova linha de defesa na região de Kherson, aceita pela Federação Russa, passa pelo vilarejo de Dudchany. Outro reagrupamento com sucesso está sendo esperado em breve para Berislav. Berislav, como eu falei para vocês, é mais aqui embaixo. A Berislav é aqui, ó. Ou seja, já estão pensando, já estão vendo que as forças aqui não estão capazes de manter muita coisa, né? As barcaças, né, os ferries estão operacionais, mas a situação com munição em Berislav é totalmente fodida, né? Enfim, repara que eles estão mesmo no desespero. O cara está sendo até irônico aqui, que, né, mais um reagrupamento com sucesso. Reagrupamos novamente com sucesso, né? E aqui ele continua também, tem um processo de reagrupar em um dos setores da frente, né? Assim que eles saírem, a gente vai ser o primeiro a dizer que direção que é. Eu não quero avisar vocês qual que é, mas a gente já sabe que é em Kherson isso daqui, né? E mais uma informação sobre os avanços aqui ucranianos, né? As cidades que foram liberadas: Petrivka, Leninsk, Mykolaiivka, Novo-Alexandriv e Harlivka. Ou seja, qual que é a coisa importante de você notar aqui, né? Que realmente as forças russas estão muito fracas, porque elas não conseguiram conter esse avanço ucraniano, né? Durante muito tempo, os ucranianos ficaram fazendo só desgaste aqui, só pequenos avanços. Parece que aqui eles juntaram uma coluna de tanques grande e vieram em frente, foram andando, e as forças russas não conseguiram conter. Devem estar sem munição, devem estar desmotivadas, e estão tudo voltando, fugindo, porque não tem jeito, né? E pior, o que os ucranianos estão fazendo? Eles sabem que o grosso dos armamentos que ainda está passando, dos suprimentos que ainda estão passando por ferry boats pelo rio de Dnipro, né? Então provavelmente eles decidiram justamente tomar essa margem do rio de Dnipro, que era um lugar que talvez os russos não estivessem protegendo tão bem, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Certamente aqui, ó, o objetivo deles é alguma coisa nesse sentido. Realmente é chegar a Berislav por aqui e por aqui. Ou seja, aí você pega todos aqueles russos que estão nessa grande massa aqui e isola eles, né? Evidentemente a gente sabe como é que funciona isso, a maior parte vai acabar saindo, mas também já é um ganho, né? Já libera essa região inteira daqui, né? E estando aqui em Berislav já começa a ficar muito complicado para os russos a situação. Por quê? Lembra que tem uma coisa importante nessa história toda, aqui nessa barragem em Nova Kakhovka, que é o canal que alimenta a Crimeia com água, né? Esse canal é crucial para a Crimeia. A Crimeia tem uma falta de água doce crucial, um problema de água doce sensível, e um dos grandes objetivos dos russos era justamente voltar a abastecer a Crimeia com água doce. E certamente isso é uma coisa que os ucranianos vão resolver quando estiverem aqui nessa região de Berislav já, né? E além disso, teve algumas explosões aqui em Kherson e em Darivka, que é onde tem aquela outra ponte aqui. Ou seja, isso aqui já deve ser também aquele trabalho que os ucranianos têm feito com frequência de explodir depósitos de munição russos, depósitos de suprimentos russos, né? Isso é uma coisa realmente importante. Ou seja, vimos um grande avanço aqui em Kherson ontem.
E vamos ver os próximos dias. A gente sabe que a tendência é eles fazerem isso daqui. Vamos ver o quanto que eles conseguem de velocidade para andar com isso daí. Eu acho que a gente vai ter boas notícias ao longo do dia de hoje. Não deixem de me seguir lá no Twitter, no @ancapsu, que eu costumo dar as notícias também ao longo do dia, assim, para ter coisas mais rápidas, né? Isso aqui agora é do outro lado. Vamos falar agora da outra ofensiva aqui em Luhansk, que também teve grandes avanços ontem. Borova é essa cidade que está aqui, ó. Borova já tem tropas ucranianas na cidade, eles já tomaram a cidade, pelo que está dizendo aqui. No mapa ainda aparece como controlada pelos russos, mas a informação que a gente tem, né, inclusive com foto aqui, é que isso daqui seria em Borova, uma cidade, uma zona residencial ali em Borova. Aqui é Torsk. Torsk é essa cidade aqui, ó, que foi tomada pelos ucranianos ontem. Aqui, ó, Torsk. Justamente do lado de Zarishne, né? Essa região aqui toda ainda estava em disputa ontem, mas os russos já foram totalmente retirados daqui. Então, o fronte de batalha já está se dirigindo aqui para Kremina, como a gente falou ontem, mas mais do que isso, também essa P-66 aqui já está sendo ameaçada pelos ucranianos, nós vamos falar disso em seguida, né? Ontem a gente falou sobre a questão de o que teria acontecido com as tropas russas que estavam em Liman, né? Liman aqui, né, a gente mostrou que ela tinha, em determinado momento, chegou a ser feito um cerco a Liman, as tropas russas estavam isoladas aqui, mas ontem os ucranianos tomaram Liman, e aí, para onde é que foram as tropas, né? E aqui esse tweet esclarece que uma parte das forças armadas russas foram destruídas, fisicamente destruídas, ou seja, foram mortos, né? Alguns foram pegos prisioneiros, e alguns foram capazes de fugir em colunas e pequenos grupos. Ou seja, é aquilo que a gente falou ontem mesmo, né? Conseguiram pegar alguns carros civis, tentaram fugir às pressas de lá, mas muitos foram destruídos aqui na saída de Lima, né? Então muita gente também morreu tentando sair nos carros aqui, né? Isso aqui é uma coluna, parece que os russos pegaram o carro. Por quê? Você sair com um tanque é devagar, o tanque é lento, você não consegue sair rápido. Então uma forma de você fugir com velocidade é pegar um carro civil que anda muito mais rápido que um tanque na média, né? Só que aí deu esse problema que foram atingidos porque os ucranianos já tinham controle, já tinham capacidade de fogo sobre as principais vias ali da região, né? Então, eu não posso mostrar esse vídeo inteiro aqui porque aparece um monte de cadáver aqui, mas é uma visão também desses veículos tentando sair de Lima com militares russos. Então, ou seja, o resumo é esse daqui, né? Uma parte foi destruída mesmo, uma parte foi pega prisioneiro e outra parte conseguiu fugir. A parte que conseguiu fugir esse vídeo aqui são os soldados chegando em Sashia, na região de Luhansk. Então isso é outra informação importante. Luhansk fica aqui embaixo, aqui ó, Luhansk é aqui. Sashtia é essa cidadezinha aqui acima de Luhansk, tá? Então, ou seja, é importante notar que muita gente estava falando que o pessoal saiu daqui de Lima, eu mesmo cheguei a imaginar isso, e estava tentando estabelecer a defesa aqui em Kremina, mas na verdade a maior parte dos combatentes de Lima continuou na fuga até Sashtia. Então é muito provável que Kremina esteja com uma defesa muito pouco segura neste momento. Não tem uma grande quantidade de pessoas aqui não, né? Segundo esse comentarista militar francês, os ucranianos continuam avançando em direção a Kremina. Na visão deles, eles já estão batalhando aqui em Kremina. Isso não aparece aqui no mapa, mas isso é esperado, né? Esse mapa aqui, como eu falei, ele mostra a situação oficial de acordo com o exército ucraniano. Então, evidentemente, eles não dão notícias de batalhas que estão acontecendo naquele momento. Tudo que a gente vê aqui é com algumas horas ou alguns dias de atraso, né? Aliás, aqui também... teve uma outra cidade que foi liberada aqui também, nessa região aqui de próxima a Kupiansk, mas aqui também é parte dessa grande ofensiva aqui que continua avançando para cá, né? A situação em torno de Kremina está ficando crítica para os russos. Segundo esse reporte russo, a via entre Svatov e Kremina está sob ameaça.
a gente falou isso, tá vendo essa linha amarela aqui, ó? Kremina tá aqui, é P66, essa grande estrada aqui, ela vai até Svatov. Svatov essa cidade aqui é a grande, se tornou o grande hub de proteção de Luhansk para os russos. Então Kremina está sendo abastecida provavelmente a partir de Svatov. Não só Kremina, mas Rubizhny, Lysychansk, Severodonetsk, toda essa região aqui, né? Então, parece que os ucranianos já estão ameaçando essa estrada, e com isso tende a dificultar o abastecimento de tropas aqui em Kremina e deixar a situação ainda mais difícil por lá, né? Parece que, segundo ele está dizendo aqui, eles esperavam de fato manter Lima, eles não esperavam perder Lima. Lembra que a gente mencionou que, na verdade, a minha visão, né, a visão de muitos analistas, era que essa linha aqui entre Lima e Borova era uma linha temporária que eles estavam fazendo para segurar os ucranianos por um tempo, até dar tempo deles fazerem a linha de defesa definitiva entre Rubizhny, Kremina, Svatov e indo até Troitsk aqui em cima, né? Então, mas parece que não. Segundo esse comentarista francês está falando aqui, a ideia sempre foi defender Lima. Eles não queriam abandonar Lima de forma nenhuma. Então, os ucranianos estão agora pegando Kremina de forma não preparada, né? E aí ele fala aqui que a cidade está com problemas de material, homens, muitos mortos e feridos, e a cidade caindo, a cidade de Kremina, que ele está falando aqui, tende a dar um risco de cerco a Lysychansk, né? Essa aqui é a descrição da situação de Kremina por um russo, né? O inimigo está indo para Kremina, já estão começando a haver batalhas nos arredores da cidade. Eles estimam que existem 1.200 ucranianos nessa frente, né? Existem dois cenários para o desenvolvimento da situação. Um ataque para distrair pelo oeste, desculpa, e depois a tentativa de controle da rota na P66, né? Então, é aquilo que a gente falou mesmo ontem, a expectativa que o pessoal faz é que os ucranianos farão um ataque aqui em Kremina, mas seria um ataque mais para segurar, como fizeram em Lima, né? Para segurar as tropas russas aqui, enquanto isso fazem um grande ataque aqui por cima para tomar essa estrada aqui que alimenta Kremina, né? Ele fala aqui que acredita que os planos ucranianos incluem tomar a cidade de Peshchanoi, que é essa cidadezinha aqui, ó. E que, se fizerem isso, todo o sentido de defender Kremina deixa de existir, porque ele vai estar na altura, vai ser muito mais fácil de tomar essa região aqui, né? É uma cidade que está num patamar mais alto ali na região, né? Altura, eu digo física mesmo, e isso dá uma diferença grande em termos militares, né? Então, o que ele está prevendo aí de ataques em Kremina, aí ele fala um pouco também sobre aqui o avanço lá em Kherson, só reforça aquilo que a gente já falou, que é justamente o avanço ucraniano aqui, e provavelmente o objetivo é tentar esse cerco, né, para isolar as tropas russas aqui, né? Ele lembra outra coisa que eu acho importante aqui também, que as tropas que estão defendendo Luhansk são tropas muito menos trabalhadas, muito menos capazes do que as que estão em Kherson. Lembra, os russos mandaram as melhores tropas deles para Kherson. Fizeram questão de botar o top do top lá. Então o fato dos ucranianos estarem avançando tanto lá em Kherson é realmente algo fantástico em termos de avanço aqui, né? Estão derrotando as melhores tropas russas mesmo. Aí ele fala sobre perdas dos russos e coisa e tal, mas bem interessante essa thread dele aqui, né? Aqui tem um aviso de que hoje, isso aqui é hoje de manhã, tá? 3 de outubro, de manhãzinha, eles estão dizendo aqui que já houve um ataque direto dos ucranianos a Lysychansk. Do ataque aqui a Kremina, né, que vai acontecer, que já está acontecendo nesse momento, houve também um ataque a partir daqui direto a Lysychansk, mais ao sul aqui, né? E esse último blogger russo aqui dando informação pra gente, disse que, na verdade, existe ataque em toda a frente aqui em Luhansk. Ou seja, Kremina, Svatov, toda essa região aqui está sob ataque dos ucranianos, o que indica que realmente esses avanços todos aqui têm por objetivo impedir que os russos consigam estabelecer uma linha defensiva como eles estavam planejando, né? Os ucranianos chegaram rápido,
Vamos ver até onde os russos conseguem resistir aqui, né? Bom, fora isso, não teve nenhuma grande mudança. Aqui em Zaporizhia não teve nada, também aqui na região de Bakhmut não teve nada. Os russos tentaram avançar novamente, mas não conseguiram por aqui. Então é isso daí. Foi outro dia de inegável avanço ucraniano aqui na região, né? E esse avanço ucraniano todo, além do dano estratégico, do dano militar que está causando aos russos, também está causando um dano psicológico significativo, né? O Instituto para Estudo da Guerra, ele complementa aqui a questão da situação dos bloggers militares. A gente mencionou isso ontem, que estava um brigando com o outro, um falando, um culpando o outro, um falando que o outro que errou, que faltou isso. Ah, você falou que ia mandar ajuda, não mandou, não sei o que lá. E esse tipo de coisa é uma coisa complicada, porque você começa a ter briga entre eles e é muito mais difícil você ter um cenário de sucesso com esse tipo de briga entre os comandos, né? Por exemplo, tem esse caso aqui ó, do Romanov, que é um importante blogger militar russo, ele é militar mesmo da Rússia, né? E aí ele está imitando os soldados do Kadyrov, né? Parando e atirando no vazio, né? A gente mostrou isso para vocês várias vezes aqui ao longo dessa guerra. O Kadyrov ele foi colocado lá só por questão política, então ele na verdade, os chechenos nunca foram para a linha de frente mesmo, e aí ficavam fazendo guerreiro de TikTok, né? Dando tiro em vazio, tiro em lugar nenhum, e filmando e aparecendo no TikTok, os guerreiros de TikTok do Kadyrov. E aqui é o soldado russo, do exército russo mesmo, criticando ele dessa forma. E por que isso? Porque vocês lembram, ontem a confusão toda começou com a gente falou isso, mostramos a mensagem do Kadyrov criticando o Lapin, que é o general russo do Comando Central, né? E daí, isso que começou a confusão toda, o Kadyrov, que, portanto, o cara tá criticando justamente isso. O Kadyrov, que não fez porra nenhuma, não participou de nada na linha de frente, não estava lá em Lima para conter os ucranianos, está criticando quem estava lá tentando resolver a situação, né? Realmente é muito fácil ser crítico de sofá, ficar falando que olha lá, estão fazendo tudo errado e coisa e tal, sem ter contribuído com a coisa, né? Então esse é o grande problema. A questão é que quando isso fica público, essas brigas são normais em qualquer estrutura, em qualquer organização, inclusive em forças armadas. Mas quando isso fica público assim, é porque já está num sinal que a coisa não está muito bem mesmo, né? E aí o que acontece? O que ele fala aqui, ó, o espaço de informação russo está realmente começando a desviar das narrativas preferidas pelo Kremlin. Ou seja, embora os bloggers militares russos não sejam funcionários do Kremlin, não sejam funcionários do governo russo, eles têm alguma ligação, então eles costumam sempre passar a coisa. A gente já mostrou aqui, às vezes quando tem uma situação meio preocupante, o pessoal falando, não, que tá tudo tranquilo, tá tudo calmo, não vamos desesperar, né, coisa e tal, sempre tentando ajustar ao discurso, né? Não, estamos reagrupando em posições mais defensivas e coisa e tal. E o que a gente está vendo nesses últimos dias é justamente eles saindo disso, estão começando a criticar abertamente outros grupos dentro das Forças Armadas Russas lá, e ainda mais com essa história de ter os Kadyrovitas ali, ter o pessoal do Wagner, ter o pessoal do Russich, ter o pessoal do exército ucraniano, do exército russo, ter o pessoal das repúblicas, entre aspas, separatistas. Enfim, esse troço todo está começando a sair de controle lá, né? Além disso, a mobilização parcial começa a expor o público russo às consequências da derrota em Kharkiv e Lima, né? Porque agora está todo mundo prestando atenção. Veja, essa guerra o pessoal russo via pela televisão, sempre um programa controladinho, a coisa certinha, aquele negócio só dava as notícias boas, não falava nada de ruim. Agora, com a mobilização, muita gente começou a procurar saber coisas, e daí ficaram expostos a essa informação sobre Lima, sobre um monte de coisa que está acontecendo nessa guerra, né? E o que ele fala aqui, olha, o Putin, ele confia, né, ou ele se baseia no controle da informação na Rússia para manter o regime dele. Muito mais do que a repressão pura e simples, como era na União Soviética, ele se baseia no controle da informação. Isso é um dilema que eu já falei para vocês até sobre outros aspectos, né? Violência é um negócio caro. Um governo consegue controlar a população usando exclusivamente violência?
Até consegue, mas é muito caro. É muito mais barato para um governo controlar a população com informação. Se o povo está na mesma página ali, está acreditando no que o governo fala, não tem muito problema. Você controla muito mais fácil do que usando cacetete. Mas, como você começa a ter esse tipo de coisa, começa a ter essa desordem no espaço de informação, isso começa a vazar muita informação para o público russo, que não era interesse do Kremlin isso vazar, né? Ou seja, a coisa está ficando feia para o Putin lá na Rússia, né? Aí está falando aqui sobre o Prigozhin e o Kadyrov, que são... O Prigozhin é do grupo Wagner, o Kadyrov é lá dos Kadyrovitas, e no final das contas, como está começando a haver uma competição ali, ou seja, o Putin não está conseguindo mais controlar essas pessoas. Aí olha só onde vai o Instituto para Estudo da Guerra, né? Então, ele já havia, ele não havia antes censurado essas pessoas. Tinha deixado eles falarem justamente para dar alguma voz para essas pessoas. Mas isso daí pode gerar um problema. Olha aqui como é que ele coloca aqui, ó. O Putin pode experimentar alguma variação dos problemas que Mikhail Gorbachev encontrou como resultado da sua glasnost. Vocês sabem, o Gorbachev foi o último líder da União Soviética e ele implantou, entre várias reformas, ele implantou uma reforma chamada glasnost, que significava justamente abertura, comunicação mais fácil. E acabou caindo em função disso. O resultado é esse. É isso que ele está querendo chegar aqui, nisso daqui, né? O Putin pode ter um problema sério com relação a isso, e essas críticas dos militares abertas, assim, realmente podem levar problemas para o Putin, né? Além disso, lembra que a gente falou ontem sobre esse caso das minas que estavam sendo colocadas e coisa e tal, e todo mundo ficou se perguntando que diabo que eles estão fazendo aqui, como é que eles colocaram isso daqui, coisa e tal. A gente falou sobre isso ontem, né? E eu tinha avisado que teria sido destruído pelos ucranianos, isso daqui. Mas não, foi destruído pelos próprios russos. Sabe o que foi essa história toda? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, de explosão, foi vendida para o público russo como sendo um depósito de munição ucraniano explodido pelos russos. Ou seja, os russos botaram as minas, explodiram as minas de propósito e filmaram a coisa para fazer propaganda para o próprio público russo, né? Para você ver a quantidade de falsidade que tem nisso daí. Bom, menos mal, né? Seria pior se tivesse matado realmente alguém aqui. Quem trouxe isso foi o Euromaidan. Todo mundo se perguntando o que os rachists estavam fazendo, enterrando minas de navios na região de Kherson e coisa e tal. Agora tá tudo certo, foi propaganda. Eles explodiram a coisa toda para fazer uma propaganda dizendo que um tanque destruiu um depósito do ZSU e coisa e tal, que é o exército ucraniano, né? E aí você pode perguntar assim, mas por que eles fizeram isso perto da linha de frente, né? Porque a gente viu que isso daqui aconteceu aqui, perto aqui da linha de frente, aqui na região de Zaporizhia, né? Isso faz sentido, porque, para pensar, né, outros russos da região podem ter visto isso. Como é algo que está perto da linha de frente, eles podem dizer que aquilo ali era ucraniano, na verdade. Naquela direção ali é ucraniano, na verdade, está na região da Ucrânia, né, aqui em Kopani. Ou seja, provavelmente foi essa a ideia deles de fazer esse tipo de coisa. Pura propaganda, vergonhoso, né? Bom, publicaram uma lista que os próprios oficiais de mobilização estão passando para os mobilizados lá na Rússia, dizendo o que eles devem levar na mobilização, que seria bom o soldado levar, né? É lógico, nada disso é obrigatório é o cara ir, mas seria bom ele levar e coisa e tal, e é uma lista grande, cara. Colocaram um monte de coisa aqui na lista do cara, olha só. Uma mochila de 60 litros, uma mochila de 18 litros, saco de dormir, vestimenta tática, camuflagem, botas, cuecas térmicas e vestido à prova de água, né? Meias. Cara, querem que o recruta leve tudo. Aparentemente, o exército russo não tem nada para dar para os recrutas. Tem que levar tudo que ele for usar lá, né? Olha só, lanterna, baterias de reserva, power bank, carregadores, telefone push button, limpo, sem nenhum contato registrado. Enfim, olha só, colher de metal, inclusive, fogareiro, cara, tudo aqui, ó.
botaram aqui uma vestimenta e a prova de balas com proteção classe 4, 5, kit médico com 2 torniquetes, bandagem, coisa e tal. Caramba, tudo, tudo, tudo. Mas o mais engraçado não é isso, né? Você vê essa lista de coisas aqui, você fica pensando, por que o cara vai comprar isso, né? Porque, assim, até tem umas lojas de material militar, aqui no Rio tem umas lojas de material militar, mas não tem com tanta coisa assim. Imagina, 300 mil pessoas comprando esse tipo de material, né? Aí você vê, acha tudo lá no eBay russo, que é o Avito, que é o eBay russo, tem todos esses materiais lá. Sabe qual é a parte mais engraçada? A maior parte desses materiais aqui foi roubada do exército russo por militares russos corruptos, né? O que a gente falou lá na... Uma das corrupções que acontece no exército russo, aliás, acontece em qualquer exército, vamos ser sinceros, né? Mas lá na Rússia é muito mais predominante isso, é que o pessoal compra um monte de agasalho, compra um monte de coisa, um monte de capacete, de bota, não sei o que lá, e lá no almoxarifado alguma coisa some, não tem aquele controle tão grande assim de uma empresa, por exemplo, aí as coisas somem e são vendidas aqui. Ou seja, o curioso dessa história é todo esse material que o pessoal está pedindo que os recrutas levem, deveria ser do exército mesmo, foi roubado por oficiais e está sendo vendido de volta agora para os recrutas que foram mobilizados agora, né? Realmente é cruel. Aqui, uma outra coisa, o pessoal lá de Transbaikal, um estado lá na Rússia, reclamou que sumiram 1 milhão de uniformes de inverno para soldados. Sumiram do galpão lá. Tinha um galpão com uniformes de inverno, 1,5 milhão, e sumiram totalmente, não tem mais nenhum lá. Isso é um problema, né? Porque 1,5 milhão de uniformes dá para abastecer praticamente todo o exército russo. E sumiu completamente. Vai ser uma coisa que vai fazer falta para os russos lá na guerra, né? Eu dou uma dica para o ilustríssimo deputado lá da Duma de Transbaikal, Andrei Gurulev, para ele procurar lá no tal do eBay, no eBay russo lá, Avito. Procura lá no Avito que vai estar tudo à venda esses uniformes russos lá. E outra coisa que mostra aquilo que o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra estava falando sobre a percepção do povo russo sobre a guerra é esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui mostra o quanto os russos estão otimistas com a guerra na Ucrânia. E dá para ver que a coisa vinha bem. Aqui, ó, isso aqui é início de setembro. Início de setembro foi quando os ucranianos fizeram já aquela contraofensiva ali em Kharkiv, retomaram um monte de território. Ali, ainda assim, as coisas estavam... Os russos não estavam preocupados com isso. Por quê? Porque os russos não eram informados dessa coisa. Quando chegava a notícia para eles, era uma coisa já controlada, já empacotada. Não, fizemos uma retirada, um recuo estratégico e coisa e tal, um reagrupamento em posições mais favoráveis e coisa e tal. Aqui, ó, o que mudou a percepção mesmo foi a mobilização. Porque na mobilização o pessoal começa a ficar preocupado. Aí o pessoal começa a correr atrás de saber exatamente o que está acontecendo nessa guerra. Porque até ali todo mundo via aquela informação. Não, a guerra está tudo bem, a Rússia está ganhando a guerra. Lógico que a Rússia está ganhando a guerra. Como a Rússia não ganharia a guerra? Essa era a mensagem que estava na televisão russa lá, né? Quando o Putin vira e fala, não, vamos ter que mobilizar 300 mil soldados, aí o pessoal, peraí, então tem alguma coisa errada. Começa a procurar saber exatamente o que está acontecendo na guerra e percebe que não, que a Rússia não está ganhando coisa nenhuma. Imagina ainda agora, isso aqui ainda não inclui a questão da tomada de Lima e agora de Kherson, né? Ou seja, são duas outras ofensivas, além do que já tinha, que os russos vão ficar sabendo agora e provavelmente o otimismo com a guerra vai cair ainda mais, né? O pessimismo está aumentando. E parece aqui, tem uma reportagem que saiu no Kyiv Post, não dá para saber até que ponto isso é verdade. Eu já falei para vocês que eu tenho uma certa receio desse National Republican Army, que foi um grupo terrorista que assumiu o atentado contra a filha do Dugin e coisa e tal. Isso aqui para mim é uma operação do próprio FSB, me parece muito claramente isso. Mas o que ele está dizendo aqui é que foi contactado, um hacker ucraniano foi contactado de outros hackers russos para apoiar o exército republicano nacional russo para derrubar Putin, que eles estão fazendo uma operação para derrubar o Putin. Eu não acredito nisso não, hein? Eu, se fosse o pessoal, tomava cuidado com isso daqui, porque não acho que isso aqui é uma operação do FSB. Mas, de qualquer forma, eu acredito sim que existam movimentos na Rússia visando esse tipo de coisa, né?
O Francis Fukuyama colocou uma frase meio enigmática aqui, ó. Um colapso russo muito maior vai se desenrolar nos próximos dias. Ao que ele está se referindo, né? Algumas pessoas falam assim, em Kherson, em Luhansk, em Zaporizhia, onde será esse colapso russo, né? E tem gente falando aqui que, na verdade, vai ser em Moscou, na verdade, não vai ser nenhum desses aí, vai ser um colapso do governo. É o que está mencionando o pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra. Será? Vamos aguardar, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.